Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui de Um Café com Alexandre, da Rádio Arquitetura, agora na plataforma Escala Humana. Para você que está chegando agora, conhecendo o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber você aqui na nossa casa no YouTube. Aproveite, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, ali no sininho também. Compartilha com os outros profissionais para que o YouTube entenda aí que o nosso conteúdo é relevante e é o que a gente quer, né? Que a informação chegue cada vez maior, em mais intensidade e com mais qualidade para todos os profissionais. Essa é mais uma edição de Um Café com Alexandre. Quero agradecer aos nossos patrocinadores masters aqui da Rádio Arquitetura, os nossos amigos da Simoneto, também os nossos amigos da Macrovision e da Só Escritório. Lembrando que o programa Um Café com Alexandre tem o patrocínio da CB Pedras, nossos parceiros aqui que fazem chegar aos nossos convidados várias delícias para a gente ir degustando durante o programa ou depois, né? Não importa. Então, um grande abraço aí para os nossos amigos da CB Pedras. No programa de hoje, a gente recebe os nossos amigos aqui para conversar com a gente sobre engenharia, sobre obras, sobre outros assuntos, por que não, né? A engenheira civil Ana Pereira e também o engenheiro civil Igor Vinícius Vargas, da V2 Engenharia. Tudo certinho aqui? Bom dia, Ana. Bom dia, Igor. Bem-vindos. Muito obrigado. Deixa eu passar aqui para a gente apresentar agora na tela aqui. Meus amigos, prazer receber vocês aqui na Rádio Arquitetura, na nossa nova plataforma Escala Humana, que é uma plataforma que traz vários aspectos da construção, não só da arquitetura, mas também da engenharia, né? Então, eu já vou pedir aí para que vocês se apresentem, para que depois o pessoal que esteja nos vendo aqui no YouTube conheça um pouco de cada um de vocês e também do trabalho. Começando aqui pela Ana. Bom dia, Ana. Bom dia. Eu sou Ana Paula Pereira Villanova. Eu sou engenheira civil formada pela Universidade Fevale e também design de interiores. Área que eu não atuo muito, mas pelo lado da engenharia civil. Uhum. Igor? Meu nome é Igor Vinícius Vargas, então, né? Eu sou formado em engenheiro civil também pela Universidade de Fevale. Uhum. E o Igor e a Ana estavam me contando aqui antes de começar o programa que vocês se conheceram na universidade, na faculdade. Sim. Como é que foi essa aproximação? Senti que tinha ali algumas afinidades, porque ter uma sociedade não é algo muito fácil, né? A gente sabe, eu já tive, inclusive, e a gente tem que ter uma afinidade no pensar, principalmente aonde quer chegar. Como é que surgiu esse desejo de terem uma sociedade? Na verdade, a gente se conheceu no último semestre, né? Durante a faculdade, a gente não teve esse contato. A gente se conheceu no último semestre, durante o período de formatura e comissão de formatura, essas coisas. E no decorrer do ano, foi bem no ano da pandemia ali que a gente se formou, então acabou que a gente tinha dúvidas, questões sobre vamos fazer isso, vamos executar o quê, fazer o quê, e a gente começou a ter esse contato e foi uma parceria que deu certo logo do começo e acabou formando essa sociedade. Isso foi no ano de 2020. 2020. Então, vocês praticamente foram a última turma a se formar antes ali da pandemia. Sim. Isso. Como é que foi esse momento ali? Vocês... Porque de uma hora para outra a gente achava que não ia dar nada, que era 2 meses ia passar, e aí vocês estavam com um projeto em mãos de uma parceria, de uma sociedade, entrando no mercado, montando um escritório, e de repente se deparam com essa situação. O que passou na cabeça de vocês? Na verdade, a parceria, a questão do escritório, surgiu durante a pandemia, né? Então, como a gente já estava tendo um contato, né? A gente começou já a elaborar isso durante a pandemia. E daí? Daí, logo surgiu a pandemia, né? Em seguida, depois da formatura. E daí, um pouco depois, a gente começou... A gente fez uns projetos antes, mas a gente começou a nossa primeira execução juntos, né? Então, a nossa primeira medição, nosso primeiro trabalho junto foi durante a pandemia, né? Foi naquele boom, vamos dizer ali, né? Que o pessoal estava em casa e queria reformar, queria fazer alguma coisa em casa, né?
até o nosso primeiro cliente, né? Ele estava trabalhando normal, né? Ele estava trabalhando, né? Mas aproveitou o momento, né, para investir, fazer uma reforma na piscina, né? Fez um quiosque na piscina e uma reforma na área de lazer ali. Então foi ali que a gente, né, começou a parceria, né? E depois dali a gente aproveitou a pandemia e daí fez mais reformas, e depois que engrenou a gente acabou não cessando mais essa questão de obras, né, de construção. Hoje se concentram mais em que aspecto dentro da engenharia? Na área de reformas residenciais. Residenciais. Comerciais e industriais, vocês em algum momento também? Também. Mas não é o foco principal? É que a indústria normalmente não tem muitas reformas, né? Mas prédios que precisam ser totalmente estruturados, né? O que a gente já fez também, mas não é o que tem mais demanda no momento. No momento, que nós temos... No momento, seriam reformas residenciais, né? Mas a gente já fez reforma comercial, né? Tanto de pavilhão como de comércio, né? Então, no momento seria isso. Mas a nossa área de atuação é reformas e construções no âmbito geral, né? Tanto comercial, industrial, residencial, né? Quando a gente fala na questão de reforma residencial, a gente pode entender que seria o acompanhamento da obra, é isso? Também. Que mais? Seria, no caso, acompanhamento e execução. A gente tenta, demanda conforme a pessoa necessita, né? A gente tem tanto só acompanhamento, né? Com outra pessoa construindo, né? Ou a gente também tem, no caso, que acaba que para nós tem mais saída, que é o acompanhamento e execução, né? Que daí a gente tem a equipe própria que faz a execução e a gente acompanha, né? Essa demanda surge do que, por exemplo, um acompanhamento de obra, né? É o cliente que não está conseguindo acompanhar, é o profissional, o próprio arquiteto ou outro engenheiro que tem uma demanda muito maior do que consegue absorver e terceiriza. De onde surge essa necessidade? Normalmente é do cliente que não consegue acompanhar, ou muitas vezes até não tem o respaldo técnico para conseguir discernir se o serviço está sendo executado corretamente ou não, e daí a gente entra nessa etapa. E o cliente tem sido muito exigente? Tem sido tranquilo para nós, porque a gente tenta passar um trabalho bem correto, assim, então acaba não tendo dúvidas, assim, porque ele também tem a possibilidade de ir na obra a qualquer momento, recebe o relatório com tudo que está acontecendo, que tem as fotos do andamento da obra, se acontece algum problema também, tem as ocorrências que a gente indica tudo no relatório que está acontecendo para ele ficar bem a par. É verdade aquela história de que, por exemplo, vários profissionais já me falaram, né? Tem muita coisa que acontece na obra que o cliente nem fica sabendo e se resolve na obra mesmo? Algumas coisas sim, porque às vezes não tem tempo até tu ir lá e vai acontecer isso. A gente tem que resolver ali na hora, por isso que a gente tem que estar presente em quase todo momento durante a obra para resolver essas coisas. Acaba sendo uma relação de confiança também, né? Mais do que uma relação profissional entre cliente ou contratante, vamos chamar assim, e vocês, existe uma relação de confiança nisso daí, né? Porque acaba sendo uma espécie, não sei se o termo auditoria caberia nesse caso, mas é um controle daquilo que está sendo executado, né? Sim, é perfeito. Realmente é uma relação de confiança. Tem muitas questões, a gente até acompanha, né? De construtores que iniciam obra, né? Acabam não concluindo, né? Principalmente, né? Às vezes é questão de orçamento, né? Às vezes é questão de confiança também, né? Mas, realmente, se o proprietário, né? Tem que delegar alguma certa confiança a quem está construindo, né? Porque, às vezes, alguns detalhes tá na obra ali, tem que ser resolvido naquele momento, né? Tem alguma questão de mais urgência. Então, realmente, é uma relação de confiança que o proprietário tem que delegar a quem está executando, né? Para que no final a obra tudo transcorra de forma correta, né? Hoje, dentro do canteiro, qual é o ponto mais crítico, na opinião de vocês? O que vocês olham e pensam, isso aqui vai dar problema. De uma maneira geral, fornecimento, mão de obra, o que vocês enxergam nesse sentido? E como o que vocês pensam que poderia solucionar esse tipo de problema?
No sentido, vamos dizer assim, de construção e reformas, né? O que no aspecto construtivos, vamos dizer assim, que a gente observa mais problemas é infiltrações, problemas de infiltrações, tanto né, telhados, né, questão de paredes, problema de infiltração, né? Isso, vamos dizer, seria a maior manifestação patológica que a gente observa nos casos, né? Reforma e construção em geral, né? Tirando isso, é questão, né, mão de obra, né? Conseguir pessoas responsáveis que executem aquilo realmente que eles prometem, né? Isso também é uma questão bem difícil no mercado hoje em dia, né? A gente tem até uma certa dificuldade de vez em quando de orçar alguns serviços, né? Por falta de uma pessoa responsável que seja comprometida com o serviço, né? Então isso às vezes acontece e prejudica bastante, né? Material, eu acho que seria uma das coisas assim que dificilmente dá problema, né? Às vezes acontece de tu comprar um porcelanato, ele tem uma diferença de tamanho, né? Ou tu comprou algum material com problema, né? Mas é mais raro, né, de acontecer. Tá mais concentrado em mão de obra e alguns detalhes construtivos que geram problemas, né? Vocês dois fazem esse trabalho em obra? Sim. Você também? Como é que é pra ti, Ana? Porque não sei como está a atualidade agora, né? Mas a gente sabe que até pouco tempo atrás era um ambiente predominantemente masculino, né? E tu é uma mulher jovem, né? Então vamos atribuir jovem, mulher, como é ter a voz dentro, uma voz de decisão, inclusive dentro de uma obra, como tu vê hoje, como tu é recebida nesse sentido? Devido a esse fato, algumas vezes eu tenho receio quando a gente vai iniciar com alguma equipe nova. Mas, olha, eu nunca... É raramente, assim, de acontecer alguma coisa. O pessoal trata todo mundo com respeito, não só a mim, mas aos colegas, aos parceiros, que também são mulheres, né, muitas vezes. Sempre pessoal bem respeitoso. Porque é uma questão de respeito ao indivíduo, mas também é uma questão de respeito ao profissional, né? Sim. Afinal de contas, não está lá à toa, né? Tu tem uma formação para isso, tem um conhecimento para isso e precisa, né, ser respeitado, né? Isso ocorre. Esse respeito, essa... Ocorre. Quando vocês se reúnem com o cliente, né? Seja ele um outro engenheiro, um arquiteto, enfim, como é feita essa... É elaborado um plano, é elaborado um cronograma, é feito um briefing? Como é que funciona esse processo de entendimento da demanda? Normalmente o arquiteto vem até a gente, ou o cliente vem com o projeto pronto e entrega qual é a necessidade dele. Eu tenho o projeto aqui em mãos, eu pretendo executar tudo agora ou não, e em cima disso a gente elabora a proposta dos serviços que vão ser executados e um cronograma do que vai ser, qual o prazo que eles precisam, orçamento de alguns materiais. Essa é o serviço que a gente passa para eles, no caso. E essa relação com os outros profissionais é muito de boa? Sim, é uma via de mão dupla, né? A gente tem o projeto deles para executar. O nosso ideal sempre é executar conforme o projeto, né? Afinal, todo o contexto foi baseado em cima daquilo, em cima de um estudo, e a gente tenta ser fiel ao projeto. Hoje o escritório de vocês é em Novo Hamburgo? Em Novo Hamburgo. E a área de atendimento, toda a região do Vale, Paranhana, até onde vai? Porto Alegre... até onde vai esse atendimento de vocês? Atualmente a gente está mais no Vale dos Sinos. Existe alguma particularidade por ser o Vale dos Sinos lá? Algum tipo de necessidade muito específica? Não. Não, é mais por questão de demanda mesmo. E qual é mais ou menos o perfil do cliente lá no Vale dos Sinos? É um cliente mais exigente ou vocês não notam? É um cliente exigente, mas ao mesmo tempo... Não posso explicar. Um cliente tranquilo, assim, bom de lidar, né? Entende as situações, né? Sempre aparece algum imprevisto em obra, né? Então, todos, sem nenhuma exceção, a gente sempre tem algum problema, alguma coisa que aparece no canteiro de obras, aparece na reforma, né? Que tu tem que contatar o cliente, contatar o arquiteto e resolver a situação, né? Então, a gente
nenhum caso a gente teve de cliente assim que não adotou a solução, ou não quis fazer desse jeito, ou complicou por algum motivo, né? Então, 100% para nós dos casos são clientes bons, assim, de comunicação, de lidar, né? Entendem as situações, né? Vamos dizer, questão de reforma, né? Sempre parece muito imprevisto dentro da reforma. Né? Às vezes tu quebra uma parede, tem corrugado, tem cano de água, cano de esgoto, tem várias situações que fogem às vezes do que tu imagina que está previsto no cronograma, né? Então, sem exceções, a gente sempre teve uma boa relação com todos. Todos sempre entendem a situação, né? A gente tenta explicar da forma mais transparente possível, né? Que aparece esses percalços no caminho, né? Então, sem exceção, são todos bons de lidar assim, nesse sentido. Eu acho até que existe hoje, ao contrário de algum tempo atrás, um melhor entendimento, inclusive, do cliente em relação a essas questões, né? Talvez, acho que até a própria internet e programas como esse e outros tantos, né? Que falam, que alertam que são problemas que podem acontecer e que, de certa forma, eles estão dentro de uma determinada normalidade de uma obra, né? É difícil tu entrar na obra, olha, 100% do início ao fim, não deu um contratempo ali. Eu vejo que hoje o cliente já tem um pouco mais dessa noção de que realmente é uma obra e que ela está sujeita, principalmente numa restauração, a encontrar esse tipo de contratempo. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim. Muito bem. Me contei uma coisa. E agora, planos para o futuro? O que vocês esperam, o que vocês projetam, o que vocês têm em mente para a V2 Engenharia? Vou deixar contigo. Vou deixar comigo? Tá. Quando a gente iniciou, né, não tinha uma delimitação, assim, um vislumbre do que a gente queria, né? A gente começou na parceria, assim, né, na confiança um no outro, né? As oportunidades foram surgindo, as oportunidades foram surgindo, a gente foi abraçando e viu que um supria o que faltava no outro, né? Na questão da engenharia, né? E a gente foi se complementando e deu certo, né? Então, a gente tenta agora, né, nesses últimos anos, né, alinhar os planos para o futuro, né? Nosso ideal é continuar assim, executando, acompanhando a obra, né? Estruturar melhor a empresa, né? Ter uma empresa mais estruturada, né? Que a gente consiga, né, atender uma demanda maior, né? Com mais realmente agilidade. Uma demanda maior, hoje, vamos dizer assim, a gente gira assim, em torno de 2, no máximo 3 obras, vamos dizer assim, né, simultâneas, né? Então, a nossa demanda máxima seria essa, né? Então, a gente tenta cada vez mais implementar e crescer, assim, em organização, em estrutura, né? No futuro, a gente vislumbra uma incorporadora, né? Mas daí a gente tem todo um plano para chegar até lá, né? Então, a gente vai abraçando as oportunidades e ir com calma, né, nessa direção, né? Mas vamos dizer assim, onde é que tu se almeja daqui a 10 anos, 15 anos, né? Tá nesse meio ainda, só que mais estruturado, mais organizado, uma incorporadora, né? Mas no momento, então, nossa atualidade é isso, é uma empresa de engenharia, né, que faz construção também, né, que faz toda essa parte técnica, parte executiva, né? Seria a nossa atualidade, né? Mas ao longo do futuro a gente vislumbra uma incorporadora, né? A parte de contratação de mão de obra é com vocês também? Sim. E daí como é que é formado isso? É uma curiosidade minha. São equipes que já são formadas e vocês contratam por equipe, é isso? A gente contrata por equipe. Né? A gente tem equipe de pintores, né? Gesseiro, pedreiros no geral, né? Parte mais bruta, alvenaria, né? Todas essas partes, sem eletricista, né? Então, a gente foi selecionando, né? No início a gente selecionou, né, esse pessoal e hoje a gente tem uma estrutura já. Os pedreiros, no caso, são os mesmos desde o começo, início, né? A gente tem uma troca bem boa, então seguem
os mesmos profissionais. Porque assim como tem uma relação que é uma relação de confiança de quem contrata vocês, né? Também deve existir uma relação de confiança entre vocês e a mão de obra. Né? Porque, no final das contas, lá na ponta final, o cliente entende, o cliente Alexandre, pessoa física, entende que eu contratei foi o arquiteto A, o engenheiro A, e não a V2 Engenharia. Então, eu vejo que a responsabilidade de vocês acaba sendo dupla, né? Acaba sendo em relação ao atender essa necessidade do profissional ou do cliente que contrata vocês, e, ao mesmo tempo, na contratação com a mão de obra. Essa mão de obra ela tem que ser renovada, porque, tempos atrás, eu escutei assim... que grande parte dos profissionais envolvidos na construção civil são pessoas com um pouco mais de idade ou de meia idade para cima, porque os adolescentes, de uma forma geral, não estavam mais estimulados e também não estavam mais querendo, bom português, assim, trabalhar com esse tipo de tarefa, por ser uma tarefa, por vezes, né, mais braçal, enfim, e tá com outros desejos. Vocês notam o que, nesse sentido, tem se renovado essa mão de obra e tem se qualificado ou está indo mais ou menos por esse caminho? Porque é uma preocupação, né? Porque se for de fato isso daqui e continuar acontecendo pelos próximos anos, vai chegar num ponto que, poxa, a construção civil não para. E aí quem vai executar isso daí? Como é que vocês estão vendo esse momento? É bem dessa forma mesmo. A gente... nossos funcionários, a maioria de meia idade para cima, e quando tem algum funcionário mais novo, a gente percebe que ele não acaba querendo continuar no ramo, né? É bem difícil ter um pessoal mais jovem nessa área de construção. Questão de realmente de qualificação, esse pessoal de 30, 40, 50, raramente vai querer se requalificar, né? São poucos casos, né? Às vezes, vamos dizer, algum pessoal que trabalha com mais a parte de pintura, elétrica, né? Que agora surgem algumas novidades e que acaba, né, dando uma requalificada, alguns estudos, né? Mas o pessoal, né, de chão, assim, né? Alvenaria, o pessoal pedreiro mesmo é mais difícil, né? Mas a gente nota já faz algum tempo que a gente conversa e até tenta buscar pessoas, né, um pouco mais jovens para esse ramo, mas a gente não tem nenhum tipo de sucesso. A gente até já teve outros funcionários mais novos, mas eles não ficam muito tempo, trabalham 1, 2 meses, ou do nada some, não vai mais. Então isso realmente é uma demanda que daqui a 10... 20 anos vai ficar bem precária nessa área, né? A gente tem essa noção de que daqui a 10 anos não vai ter quase mais mão de obra para esse tipo de serviço. Parte elétrica, parte de pintura, essa parte um pouquinho mais leve, tem um pessoal um pouco mais novo, né? Que não quer pegar aquele serviço mais difícil, mas o pessoal para fazer a parte mais braçal da engenharia, né? A gente nota que daqui a 10, 15 anos realmente vai ter muita dificuldade para encontrar alguém. Muito bem, meus amigos. Daqui a pouquinho a gente vai para a reta final do nossa entrevista aqui. Algum ponto específico que, de repente, vocês gostariam de destacar aí em relação à V2 Engenharia, que a gente ainda não abordou e que vocês acham que merece uma atenção especial? Acredito que não. Não, acho que a única coisa que a gente acabou não abordando, né, é a questão de projetos mesmo, né? Às vezes a gente acaba fazendo algum projeto complementar para arquitetos, né, ou design de interiores, né, algum projeto estrutural, elétrico. O que a gente vê às vezes nas reformas, que muitas vezes é uma surpresa, que a gente planeja ali uma demolição e algumas vezes quando a gente faz a demolição, que a gente vai executar, o que acontece algumas vezes é de ver que a estrutura atual que foi construída, que a gente consegue ver quando ocorre a demolição, talvez não suporte a estrutura nova, o que vai acontecer. Daí tem essa parte de planejamento e de reforço estrutural, que a gente faz também ali encaixando no cronograma da obra, né? E os projetos auxiliares complementares,
Atendem todos eles? Sim. Uhum. PPCI que a gente não atende. PPCI a gente não faz, né? Não é nosso Como é que tá a situação do PPCI em Novo Hamburgo, por exemplo? Muita exigência, fiscalização, independente do trabalho de vocês, ok? Não abordando o trabalho de vocês, mas uma opinião de vocês como profissionais. Eu escuto muitas vezes que pessoas dizem assim, olha, varia muito de cidade para cidade, e alguns reclamam, poxa, não pude tocar a obra adiante porque não foram fazer a vistoria, ou o cliente não pôde abrir ali o seu negócio porque não foi avaliado, não foi entregue o PPCI, né? Para vocês, assim, não diretamente em relação a vocês no trabalho, mas como profissionais, como está essa situação especificamente em Novo Hamburgo, por exemplo? A gente até já fez algumas cotações, né? E seguindo as instruções, no caso varia, né? Depende do tipo do estabelecimento, do tamanho. Demora em 30 dias ali a vistoria. Se for um estabelecimento maior, demora um pouco mais de tempo. Vai para meses daí. Mas a gente tenta sempre deixar bem alinhado já a BITSE, PPCI, com os nossos parceiros, no caso, para não ter esse tempo ali que tu tem que ficar parado sem poder executar tuas atividades por causa de algum item burocrático, né? A gente tem alguns parceiros que fazem só PPCI no ramo da engenharia também, né? Segurança do trabalho, né? Que são mais focados nesse aspecto, né? Até agora, no momento, teve algumas alterações na lei, né? Acho que o pessoal ainda está se readequando do que já tinha se readequado, né? Teve algumas alterações na lei 15 e tudo mais, né? Então... desculpa te cortar, mas por que essa questão do PPCI especificamente, ela vinha numa linha de tempo que até a tragédia lá da Botkiss, que... vamos dizer assim, era uma coisa não tão controlada, e quando houve a tragédia se fechou ali, e aí era impossível praticamente passar. Mas a informação que eu tenho é que meio que deu uma afrouxada nisso daí, né? É exatamente isso, né? Não tinha regulamentação nenhuma, ocorreu a tragédia, regulamentou-se tudo, né? Trancou-se tudo, daí que o pessoal começou a se movimentar, daí muita coisa, né? Não poderia ser do jeito que estava construído, tinha que se adaptar, tinha que se regulamentar, né? Daí é que é questão de experimentação, né? Daí foi visto que algumas leis, algumas regras não se encaixavam no cotidiano, vamos dizer assim, né? Não são execuíveis. Então, daí agora houve uma outra adaptação, né? Se abrangeu algumas coisas, né? Então, eu acho que essa questão acaba sendo experiência mesmo, né? Mas no município de Novo Hamburgo eu acho que já é bem atuante ainda essa questão, né? O pessoal sempre exige, né? Sim. Na nossa região ali a gente acaba notando que essa questão de PPCI o pessoal é bem exigente ali, né? Sempre tem bastante demanda para esse serviço, né? Principalmente para as grandes empresas. Eu penso como cidadão, né? Que é algo necessário e algo imprescindível, mas também, por outro lado, a gente pensa que tem que ter uma maior celeridade dos órgãos, das autoridades para a liberação disso, né? Não tem que deixar de exigir, mas tem que oferecer ao profissional, ou mesmo ao cliente final, as condições de que aquilo seja avaliado o mais rápido possível. Eu tenho um amigo que há muito tempo atrás montou uma empresa, e ele ficou com a empresa 8 meses parada, tendo atendido todas as exigências sanitárias, do bombeiro, e ele disse, olha, eu vou fechar a minha empresa antes de abrir a empresa, porque eu estou um prédio alugado, funcionário contratado, não quero demitir. Mas, enfim, né, são coisas que a gente vai aí aprimorando com o tempo, como tu falaste, né? São exigências que se tinham que não se conseguia atender, porque ficavam muito bonitas no papel, né? Muito fáceis no papel, então a coisa vai andando e vai se ajeitando. Ana Paula Pereira Villanova, engenheira civil, formada pela Fevale, design de interiores também. Igor Vinícius Vargas, formado em engenharia civil pela Fevale, sócios proprietários da V2 Engenharia.
Ana e Igor, o pessoal que está agora nos vendo aqui no YouTube, na nossa plataforma, como é que podem entrar em contato com vocês, os nossos queridos arquitetos, engenheiros e outros profissionais, enfim, até mesmo o cliente final, o cidadão comum, como é que entra em contato com a V2 Engenharia? A gente tem a nossa página ali no Instagram, @V2Engenharia, e também ali tem todos os nossos contatos, e-mails e telefones que podem estar entrando em contato aí com a gente. Muito bem. Ana, muitíssimo obrigado. Igor, da mesma forma, muito obrigado pela participação de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui na Rádio Arquitetura Sempre. Quero aproveitar aqui e agradecer novamente o nosso querido Cristiano, lá da CB Pedras, que fez a indicação. O Cristiano, que é nosso parceiro aqui na Rádio Arquitetura. Então, um grande abraço para o Cristiano. Abraço para os nossos patrocinadores masters também, Macrovision, Só Escritório, e também os nossos amigos da Simoneto. Um abraço para você que nos viu até agora aqui na nossa plataforma Escala Humana. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar esse conteúdo, fazer seus comentários e ficar sempre atento às nossas postagens. Para você, um grande abraço, muito obrigado pela companhia. Ana e Igor, um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu.